Ofideke duque teke tocata. Okiteke duque sique tecata. Ofideke pacato teke te. Ofideke duque teke paquito. Ocatataraca. Vocês já conhecem o pastor Mirim? Esses dias a internet não consegue falar de outra pessoa além desse menino, mas tem falado de forma negativa, porque esse novo profeta, como ele mesmo se intitula, tem feito pregações um tanto diferentes do normal. Algumas, inclusive, já viraram até meme. Olhe pra cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Ainda bem que eu sei ler hieróglifos. Aqui diz: Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Só tendo sido abençoada por meu padrinho Padre Cício. Enfim, né, gente? O brasileiro não pode ver uma oportunidade que já faz um meme. Mas o que tem sido realmente revoltante é a heresia, a hipocrisia que esse menino tem passado durante as pregações dele. Eu cheguei a ver pregações absurdas dele falando que ele estava curando uma pessoa. Rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar. Mas tem um anjo marchando na tua frente dizendo: eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim: corre e abraça ela. Porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá. Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar. A leucemia não vai voltar. Gente, não é possível. A gente começa a rir de tão incrédulos que a gente fica. Porque, meu Deus, esse menino é a pessoa que cura. É como a Bíblia mesmo diz lá em Mateus 24, do versículo 11 ao 14. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enfim, gente, então não se deixem levar por pessoas que se dizem profetas nesses tempos, porque a gente está literalmente vivendo o tempo do fim. Então, quem se auto-intitula profeta de Deus e sai pregando heresia, né? O que dizer? A Bíblia mesmo fala que nesse tempo, ainda em Mateus 24, os falsos profetas conseguirão enganar, inclusive aqueles que já têm mais conhecimento da verdade, também conseguirão ser enganados pelos falsos profetas no fim dos tempos. Ou seja, muitos deles virão no nome de Jesus, falando que estão pregando no nome dele, que é sobre ele, e é o que a gente mais vê por aí, também de outros pastores, de outras igrejas, que pregam, mas não pregam por amor a Deus, pregam pelo amor ao dinheiro, falam sobre cura, mas
São eles que curam. A verdade é que essas pessoas até podem ser curadas, mas não foram curadas por esses profetas, por esses pastores, por esses enganadores. Elas foram curadas pela fé que elas têm. A fé realmente é o que fez com que elas fossem curadas naquele momento. E geralmente, quando a gente vai numa igreja, a gente vai lá acreditando que é Jesus que está ali na frente, que mesmo que o pregador esteja falando besteiras igual esse menino, é Deus quem está nos curando. Então, se essa moça da leucemia foi curada, ela foi curada por Deus e pela fé dela. Mas jamais ela foi curada por esse menino, que inclusive sai por aí falando que ele é cristão e dizer que ele é que cura. Que é isso? Ele chegou até a ser convidado para um podcast. E neste podcast, o entrevistador, ele fala muito sobre... O entrevistador tenta argumentar com o Miguel e tenta convencer ele de que os cultos estão virando palco para show. E ele tenta argumentar todo o tempo que o entrevistador estava errado porque ele não tinha culpa de que cortaram uma parte da pregação dele, onde ele já estava falando uma heresia, e postaram. Mas a parte em que ele não se toca, que o problema não é ele fazer uma pregação e essa pregação ser transmitida. Inclusive, o próprio entrevistador fala que ele não é contra a tecnologia dentro da igreja, mas a heresia, a hipocrisia daquele garoto não deveria ser passada adiante. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui. Que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que fere o seio da igreja por causa disso, irmão? É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Off the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no meu perfil, não. É a mesma idiotice, irmão. Vai Quanta gente não foi curada pelo câncer? Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, parou maneira. De crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que que seja. Pra ele é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo. Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Nos comentários, o povo caiu matando, dizendo que ele não precisava falar daquela forma, gritando com o apresentador, que era muito fácil de entender o que o apresentador estava querendo dizer. E a gente não pode dizer que no podcast inteiro esse menino falou só besteira sobre a Bíblia. Realmente ele fala bem, tem horas que ele prega muito bem e fala realmente umas verdades. Mas tem horas que ele extrapola. Mas ninguém gostou muito do tom de voz dele durante o podcast. E ele pegou e fez um pronunciamento. Olá, queridos irmãos. Recebam a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira. E estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas. Claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas
a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionado a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem. E sou grato a Deus por vocês, viu? Enfim, né? Achei que era um pronunciamento, mas propaganda enganosa, porque era só um vídeo para falar que ele ia fazer um pronunciamento. Enfim, a minha opinião final é que não que esse garoto seja muito novo para pregar nem nada, eu só acho que ele não está pronto, que exige muito mais estudo para que ele realmente comece a pregar e pregar certo. Porque se você quiser espalhar a palavra, que seja da forma certa, não é verdade? Enfim, por causa disso, ele até postou um vídeo dizendo que estava recebendo alguns ataques. Eu tenho sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nem um estrupador, merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. E tem sido muito horrível ouvir esses adjetivos. Ouvir meus irmãos em Cristo desejar o meu mal, desejar minha queda, desejar que Deus não me abençoe. Enquanto a gente tem espíritas, tarólogos, pessoas que não professam a mesma fé que a gente e são alcançados por Deus, querem mudar, pessoas que têm consciência. O problema é que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o receberam. Eu não posso ficar sendo coerente com esse tipo de coisa. Eu postei um vídeo aqui ontem na rede social falando de algumas crianças e tal, no sentido espiritual, de família. Fizeram de tudo, derrubaram o vídeo. O vídeo estava chegando mais de 1 milhão. Esse menino é profeta mesmo. Toda vez que ele aparece pra mim, um milagre acontece. Geralmente, quando ele aparece, eu saio do celular e vou estudar, fazer algo útil. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer um pouco de humor no meio, mas enfim, o assunto é sério mesmo. Não acreditem muito nesses tipos de pessoas que usam a fé de vocês para ganhar hype, engajamento e dinheiro. Abra uma Bíblia, busquem a Deus de verdade. Não tem pastor melhor, não tem profeta melhor do que o próprio Jesus. Então orem para que Deus te ensine e Ele te ensina. É isso, tchau. DJ Matt tá tocando. Deixa eu prevar. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the best, the fairy, the of the king, the power, the man, the power, the Mary, the of the king, the power, the man, the